Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um VP Talks. Todas as terças-feiras, uma nova profissão para você fazer uma transição na sua carreira, fazer uma mudança, ou para quem está iniciando sua vida profissional, venha conhecer histórias incríveis de profissionais muito especiais, que são os nossos convidados. E hoje nós teremos uma figurinista, consultora de imagem. Gente, pensa quanta coisa boa que ela tem para compartilhar. E ela é divertidíssima, vocês vão amar. Meu nome é Denise Brianza, eu sou coach de carreiras e sou psicanalista também. E ajudo as pessoas a se conectarem às suas profissões. Pessoal, sigam meu YouTube, Denise Brianza. Nós postamos todas as lives lá, né, no YouTube. E também meu Instagram, meu novo Instagram, Denise Brianza, @Denise Brianza. Vamos juntos? Nath, minha parceirona aqui nesse projeto, venha comigo. Oi, pessoal, boa noite. Boa Muito noite, bom estar amiga. aqui de novo. Oi, Dê, tudo bem? E você? Hoje a Tudo gente tem uma jóia. surpresinha, né, amiga? Oi, Dê. Temos uma surpresinha hoje aqui. Uma surpresona, uma pessoa É verdade. muito especial, uma história linda, inspiradora. Gente, se você acha, ai, já fiz faculdade, agora não tem mais jeito, não tenho chance, já estou velha, não vai dar, né? Ai, não soube escolher, eu não fiz uma boa escolha, ou talvez a escolha que eu fiz foi a escolha que eu pude pagar, enfim. São tantas coisas que influenciam na hora da nossa escolha, né? Mas o que a gente quer mostrar para você é que sim, é possível ser feliz, é possível se encontrar dentro da profissão. E a Rita tem uma história linda, gente, linda, onde ela foi em busca dessa realização, desse sonho, do que fizesse sentido para ela, e fez pesquisa e foi atrás, e a questão do idioma foi fundamental na vida dela, vocês vão escutar a história dela, mas aí eu nem vou ficar dando mais, né, spoiler aqui, porque não cabe, né, Dê? Eu acho que tem que trazê-la para cá, porque ela vai contar sozinha, ela é melhor do que eu para contar essa história maravilhosa e de muita transformação. Bom, eu sou impulsionadora de sonhos e facilitadora de talentos. Eu acho que o nosso lugar profissional é um lugar fundamental na nossa vida, por isso ele é tão importante. E quando a Dê criou esse projeto, eu falei, nossa, eu preciso estar dentro desse projeto junto com você, me dá essa oportunidade, porque eu acho que ter um canal onde as pessoas possam conhecer verdadeiramente, e aqui não é só para a gente falar das coisas boas, gente, é para a gente também falar dos desafios e trazer dados de realidade, né? Seja como a Denise falou, você que está começando a sua carreira ou você que quer fazer uma transição de carreira. Então, venham com a gente, que vai ser muito, muito bom. E vamos chamar a nossa convidada especial. Oi, Rita Chegou. linda. Boa noite, meninas. Boa Boa noite. noite. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Imagina, a gente que te agradece a gentileza de ceder esse teu tempo, esse teu espaço. É uma honra estar com você. Muito Eba! bom. Então, bora lá, que vai ser uma delícia. Bora lá papear, mas antes da gente papear, tem a nossa história tradicional. Então, vamos lá. Adivinhem qual foi a história que a nossa convidada de honra escolheu? O patinho feio. Era uma vez uma pata que escolheu cuidadosamente onde fazer o seu ninho. Afinal, os colocou em um lugar protegido perto do rio, com muitas folhagens. A pata foi chocando os ovos até aqueles começarem a se romper, dando origem a patinhos amarelinhos, muito belos. Apenas um ovo, o maior de todos, permaneceu intacto.
Intrigada, ela chocou e chocou ainda mais, e depois acabou por ajudar a romper a casca com o bico. De lá saiu um filhote estranho, cinza, completamente diferente dos outros. Será que você já se sentiu assim? Pintinho feio da família, ovelha negra da família, ou do teu círculo de amigos, ou da tua escola, enfim, né? Mas voltando à nossa história. Todos davam parabéns à pata, o peru, as galinhas, o porquinho. Diziam que ela tinha uma ninhada linda, exceto pelo patinho feio. Foi assim que ele foi chamado. Ele é grande e sem graça, tem um ar abobalhado. Acusavam aqueles que não sabiam lidar com o pássaro diferente da ninhada. Os irmãos do patinho feio, percebendo a situação, passaram então a excluir aquele que era meio esquisito. Afinal, eles tinham vergonha do patinho feio. Poderia estragar a imagem da família, aqueles patinhos tão amarelinhos e bonitos, né? Por fim, a própria pata passou a sentir vergonha e abandonar o filhote diferente. Patinho feio cresceu assim, sozinho, em sofrimento, tendo que aturar as bicadas das galinhas e a perseguição dos outros animais. Cansado disso, um dia ele resolveu fugir. Quem não resolveu fugir uma vez na vida, né? Por não se sentir pertencente. Muitos de nós, eu mesmo, gente. Confesso para vocês que algumas vezes eu já fugi por me sentir a patinha feia. Talvez por ser diferente daquele grupo. Primeiro encontrou um lago repleto de marrecos. Lá não ligaram para o patinho feio. Habituado ao sofrimento, pelo menos era melhor passar mais desapercebido do que levar a agressão dos outros animais. Mas a tranquilidade durou pouco. Um dia, caçadores chegaram e espantaram todos. Perdido novamente no mundo, ele encontrou uma lagoa que serviu de abrigo. Lá viu pela primeira vez belos cisnes brancos e ficou instantaneamente admirado. Ainda errante, procurou mais alguns abrigos e sofreu por onde esteve. Enquanto isso, o patinho foi crescendo, se desenvolvendo e se transformou. Vocês adivinham no quê? Num cisne maravilhoso. Foi quando ele se olhou no lago e falou: meu Deus, eu me tornei aquela criatura que eu tanto admirei. Então, gente, todos nós somos essa criatura maravilhosa, esses cisnes encantadores, cada um com a sua beleza, com a sua diferença, com o seu encanto. E procurar o caminho, o lago, né, Rita? O seu espaço foi o que você fez. Linda. Foi o que você fez e eu queria muito, quero muito que você conte isso com muito orgulho, porque, gente, não existe patinho feio, existe patinho em lagoas diferentes. Então, a gente precisa procurar qual é a nossa lagoa, qual é o nosso lugar no mundo. Sim. Rita, e você encontrou o teu, lindo! Não, e ela me deixou emocionada também, né? Ela se também. Todo mundo se emocionou com o patinho feio aqui, porque todo mundo tem um pouco de patinho feio, já passou por essa situação, né? Sem dúvida. E o que eu sinto aqui na minha profissão, eu ajudo as pessoas a se verem como cisnes, sabe? Ai, que lindo. Ai, que lindo. Porque a moda, o que a gente escolhe pôr por cima do nosso corpo, a vestimenta, a indumentária, que é o que quer que a gente chame,
é uma forma de comunicação, né? Então, você pensa você chegando num grupo que está falando alemão e você não fala alemão. Você se sente deslocado e não pertencente àquele grupo, como o Patinho fez, sentiu, né? Não pertencendo a um grupo, porque ele simplesmente visualmente não é igual, não se comunica como eles, então ele se sente inadequado. E todo mundo já passou por essa situação de se sentir inadequado, né? Uhum. Só que muitas vezes, com a ânsia de querer pertencer, a gente perde o mais bonito, que é a nossa essência, o que faz da gente a diferença, né? O que faz a gente diferente, aqueles traços, aqueles atributos que são só nossos. Então, o que a gente faz na consultoria de estilo é justamente fazer a pessoa enxergar esses atributos que são só dela, que ela pode expressar e a autenticidade que ela tem, a diferença que ela tem com os outros. Lógico que um nível de adequação é sempre necessário, mas a gente não pode se perder, né, em tentar se adequar, porque na verdade a gente não é o patinho, a gente não é pato, a gente é cisne. Então não adianta a gente querer se adequar 100% sem trazer quem a gente realmente é. Então, essa história realmente, do jeito que você contou, também você é uma boa contadora de história, né, dona Ana? Talento, Fiquei emocionada. Obrigada. Rita, então, conta pra gente como é que você se descobriu esse cisne, né? Contando um pouco da tua trajetória de carreira, o que você fez, conta um pouco da tua origem, de onde você vem, o que você estudou, e aí esse caminho maravilhoso que você fez, descoberta do mundo, né? Nadou em diferentes lagos, inclusive, né? Às vezes dá muito medo da gente nadar num lago fora do nosso país. E você foi nadar nesse lago, né? Então, conta pra gente. Então, eu nasci na periferia de São Paulo, aqui na Zona Norte, perto do Horto Florestal, mais ou menos. E quando eu tinha uns 10 anos, assim, estava tendo aquela música fazendo sucesso, We Are the World. We are the world, we are the children. E eu cantava aquilo, minha mãe não é mais, né? Porque agora ela está aposentada, mas ela era manicure. E ela tinha clientes, mulheres assim, mais, digamos, de uma classe social um pouco mais elevada que a nossa. E elas me olhavam cantando e elas falavam: nossa, ela tem uma pronúncia tão bonita, acho que ela deveria aprender inglês. E eu gostava de inglês, aquilo me encantava, aquelas palavras, e eu falei: eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender inglês. Aí eu fiquei enchendo a paciência do meu pai, até que, com alguma dificuldade, né? Porque realmente isso não era muito comum para crianças do meu nível social, de onde eu morava, ir para uma escola particular, aprender inglês. Mas ele conseguiu me pagar por uns 2 anos, que já deu aquela iniciada ali, quando eu tinha 11 para 12 anos. Aí, quando eu tinha lá para uns... Eu digo que tudo começou por causa do inglês, com a comunicação, né? Por isso que eu faço muito esse paralelo da moda como uma forma de comunicação, porque eu acho que o trabalho é com comunicação, no geral, né? E aí, quando eu tinha uns 16 anos, meu pai também ficou um pouquinho melhor, conseguiu me colocar no Senac agora, para inglês também. E eu estava trabalhando já essa época, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos eu era recepcionista de um advogado no centro de São Paulo. E aí, depois de trabalhar com advogado, quando eu já tinha uns 18, eu entrei na faculdade. A questão da faculdade foi um problema, porque eu queria fazer... O que eu tinha vontade na época de fazer era jornalismo, comunicação de novo, né? Eu tinha vontade na época de fazer jornalismo, mas pensando assim, realisticamente,
do ponto de vista de uma mulher periférica, de uma adolescente periférica, nos anos de 92, 93, não era muito realista, porque você não consegue encontrar um trabalho que você consiga, com aquele teu trabalho, pagar a faculdade. Pelo menos naquela época era assim. Eu acho que continua, né? Porque você faz muito estágio, essas profissões mais criativas, você demora muito tempo a mais. Demanda muito tempo, né, Rita? Demanda muito tempo da gente. Demanda muito tempo da gente. E quando a gente precisa trabalhar, né, as coisas se complicam aí no meio do caminho, é verdade. E para pagar, eu precisava ter um trabalho que me pagasse o suficiente para eu pagar a faculdade. E o jornalismo não era viável na época. E eu escolhi fazer administração, porque aí em administração, com o inglês, eu consegui um trabalho numa multinacional. Eu entrei em administração, numa faculdade particular, e consegui um emprego numa multinacional, porque eu estava com inglês razoavelmente fluente nessa época. Aí, então, assim, tudo foi muito um passinho depois do outro, né? Até eu cair onde eu estou hoje. E então fiz a faculdade de administração. No segundo ano eu já sabia que aquilo não era para mim, só que eu falei, eu já estou pagando, eu preciso terminar isso, nem que seja para, se um dia eu for presa, eu ter acesso A preocupação da Rita. A preocupação da pessoa de 19 anos, né? Não, vou terminar isso. Eu já comecei, agora eu vou terminar. Estou pagando esse pelo menos sou graduada, né? Não fiz muito o que eu gosto, mas pelo menos sou graduada, né? Aí fui até o fim, me graduei, e nessa época da graduação, eu dei foi um lance de sorte, porque a sorte com esforço também, né? Porque eu estava já trabalhando há 3 anos e meio nessa multinacional. A sorte foi que eu estava acabando a faculdade e eles estavam reestruturando a empresa e eu entrei num acordo. E na época, outro golpe de sorte, o dólar estava 1 para 1, praticamente, naquela época, 98, né? 97. E aí eu consegui realizar o meu sonho de sair do país, que era desde aquela época do We Are the World, era uma coisa que eu sonhava, porque eu falava, eu vou aprender inglês, eu vou abrir meus horizontes, eu vou... tinha uma fascinação assim para conhecer a Europa, para conhecer os Estados Unidos. E aí... Nossa, eu estou falando direto. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Estou aqui no monólogo. Não, mas contar a sua história assim é bacana, né? E está super interessante. Super. Nossa, estou me envolvendo. Uhum. Então, aí, nessa época que eu estava na faculdade e estava juntando um dinheiro já também, porque eu queria, assim que terminasse a faculdade, ir morar fora, porque aí eu fui perdendo meio inglês. Eu falei, eu nunca vou aprender de verdade esse inglês, porque o que eu perdi um pouco. Aí eu já fui para a Inglaterra sabendo que eu não queria trabalhar com administração de empresas mais. E aí, quando eu cheguei lá, isso foi em 98, né? Maio de 98, quando eu fui. E eu tinha uns amigos que era uma família que eles são meio ingleses, meio brasileiros. Então, tinha algumas pessoas que eu conhecia lá, mas mesmo assim foi muito difícil, passei por muito perrengue, muito perrengue. Não posso imaginar. Ô, Rita, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de você viajar, você já tinha terminado o seu curso, certo? Já. E você chegou a atuar na área de administração? Esse trabalho da multinacional era um trabalho com administração de empresa, era assistente administrativo. Sim, mas você ficou quanto tempo nessa no área departamento jurídico. Como eu tinha trabalhado em escritório de advocacia, eu fiz técnico de administração também. Quando eu trabalhava no escritório de advocacia, dos 16 aos 19, eu fiz técnico de administração. Aí dei aquele passinho a mais, o upgrade, que foi que a gente vai tentando alcançar de pouquinho em pouquinho, né? E aí eu entrei nessa multinacional como
como assistente Na área administrativa. jurídica, né? Na área E jurídica, exatamente. dentro da administração, o que não te agradou da profissão? Acho que é até interessante a gente fazer essa pergunta, Super, porque a gente vai ter um administrador aí, né, para entrevistar, super, possivelmente no próximo mês. Eu sou super, uma super. pessoa que eu não gosto muito de rotina, assim, inclusive até uma dificuldade. É um traço de personalidade meu, mas é uma dificuldade também, porque essa coisa da disciplina é difícil, porque você quer ter um dia diferente todo dia. Essa é a minha sensação de estar no mesmo lugar, ver as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas. Para mim é muito opressivo, assim. E a administração tem muito disso. E eu tenho essa coisa da criatividade, da comunicação, e eu queria trabalhar com coisa bonita, com cor, com formas, com texturas. E a administração é essa coisa do burocrático. Lógico que tem visões e visões, tem pessoas que podem encarar a administração com uma coisa super criativa, mas eu não consegui, eu não tive. Para mim, nunca teve esse apelo. Na verdade, teve, até porque eu fiz a faculdade de técnico, porque eu tenho uma coisa do empreendedor também. Assim, eu tenho uma queda por ter o meu próprio negócio, por fazer. Então, a administração parecia um bom caminho também por isso. Mas essa coisa muito burocrática de planilha, de Excel, de não sei o quê, é um pouco sufocante para mim, assim. Então, e o ambiente de escritório também. Acho que as duas coisas juntas, o tipo de trabalho, o ambiente de escritório e a rotina. Entendi. Aí, continuando para eu chegar até onde eu começar a fazer o que eu faço hoje, né? Bom, aí fui para a Inglaterra. Aí não sabia, não tinha mais profissão, né? Entre aspas, porque eu falei, eu não quero mais trabalhar com administração. Aí lá eu trabalhei de garçonete, trabalhei como monitora infantil, fazia bijuteria também para vender, fiz de várias coisas. E enquanto isso eu ia estudando inglês, né? Porque eu precisava do visto e o meu visto era de estudante, então eu tinha que me matricular. Eu tinha que estar matriculada num curso de 3 horas por dia, pelo menos. Então eu estudei inglês por 2 anos e meio, 3 horas por dia. Até que eu fiz o Proficiency de Cambridge. Mas aí eu fazia outros cursinhos curtos, porque eu falei, também não é com inglês que eu quero trabalhar. Então eu fiz psicologia indiana, psicologia social, fui fazendo uns cursinhos dessa área mais do comportamento humano. Até que o último que eu fiz foi um curso de personal styling. Personal styling não, de styling. Styling é só para revista, né? Não é para pessoa. O personal styling é para pessoa física. O styling geralmente é para revista, para um show. Geralmente é para artista, o styling, né? Então eu fiz o curso de Posso fazer uma styling. pergunta antes de você? Acho que, na verdade, eu tenho duas perguntas, né? A primeira é assim: diante dos perrengues que você passou, que você falou que foram um monte, o que fez com que você não desistisse, né? Porque às vezes às vezes não, todo mundo enfrenta desafios, né? Principalmente quando você decide que você vai para um país que não é o teu, né? Abre mão de uma carreira que você fala, bom, não é isso, eu vou procurar minha carreira, eu vou procurar o meu caminho, né? Meu propósito, enfim, aquilo que faz sentido para mim. Então, o que te ajudou a ter coragem de não desistir, né? E a outra é por que, da onde assim? Psicologia junguiana, comportamento, e de repente fui fazer stylist, né? Aparentemente não tem nada a ver, né? Mas tem super a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Vamos responder as perguntas na ordem para eu não me perder. Ah. Acho que a primeira coisa assim do não desistir é porque teve um momento na vida, eu acho que eu ainda estava na faculdade, que eu falei, trabalhar, eu sempre vou ter que trabalhar, porque eu não nasci herdeira. Então, uma coisa que eu vou prometer para mim mesmo, pelo menos com o que eu gosto, eu vou trabalhar.
Que legal. Já que eu vou ter que trabalhar. Que legal. Faz todo Né? sentido. Então era um mantrazinho que eu levei para mim, assim, você tem que descobrir o que você gosta, porque aí porque senão vai ser muito difícil. Porque trabalhar é difícil, né, gente? Trabalhar é difícil. Então, e trabalhar com o que você não gosta é mais difícil ainda, né? Então, eu me sinto uma pessoa corajosa, assim. Muito. Lógico que teve momentos e momentos, né, na vida, mas principalmente nessa época, era muito corajosa, assim. Então, porque eu acho que um dos piores adjetivos é covarde, assim, eu acho um adjetivo horrível. Então, eu sempre que pensava nesse medo de não arriscar, eu pensava, não, você quer ser corajoso ou você quer ser covarde? Então, bora, vamos tentar, pelo menos. Assim, eu acho que é esse tipo de raciocínio que me levava a fazer coisas um pouco fora da caixa, assim. E aí, a sua segunda pergunta era o que mesmo? Aonde, embora eu consiga fazer esse link, mas parecia que você ia num estudo do comportamento humano, né? tal, né? Não tanto da forma, mas talvez mais da alma, das coisas Porque eu sempre intrínsecas. senti Como você que... virou essa chavinha, né? Acho que talvez a pergunta da Nath esteja aí. Como que você virou essa chave, né, de fazer esse curso? Fala, não, eu vou fazer style. Então, como que foi esse movimento? Foi algo consciente? Ou você sentiu, intuiu? Então, tem algumas coisas que aconteceram nessa época. Eu frequentava bastante, era bem baladeira, assim, eu frequentava bastante balada, então eu vi as pessoas aqui, antes de ir para Londres, e lá, assim, e aquilo me encantava, a moda sempre me encantou, desde muito pequena. Eu lembro que na época que passava no jornal à tarde, de vez em quando passavam os desfiles que estavam tendo no jornal, esse jornal da Globo que tem à tarde, né? SPTV, mas depois tinha um outro. E eu sempre ficava assim fascinada, achava muito bonito. E quando eu comecei a frequentar baladas, e lá na Inglaterra baladas, eu falava, nossa, que coisa mais bonita, me encantava muito. Só que eu sempre achei que a moda é uma maneira de expressar os tempos, o comportamento, o interior da pessoa. Então, a psicologia vem disso. Eu até penso em fazer um mestrado em psicologia e juntar com moda. Existem estudos que relacionam psicologia em moda, a psicologia das roupas, tem um livro que chama isso. Então, são áreas que me atraem, assim, de por que você escolheu exatamente isso? Por que isso quer dizer a respeito de você, essa peça? O que está comunicando a respeito da sua personalidade, do que você quer para você, dos seus sonhos, do que você já passou na sua vida? Porque se você pensar na história da moda, ela está toda relacionada com história, com psicologia. Por exemplo, a mini saia, ela foi criada logo depois do anticoncepcional. Então, as coisas elas estão muito linkadas. O que acontece na sociedade, o que acontece na nossa evolução psicológica e como a moda se transforma também para expressar essas mudanças. Então, para mim, está tudo meio linkado. Assim, para mim, é tudo a mesma coisa, o comportamento humano, né? E você até falou, Rita, no início aqui do nosso encontro, você falou que revela muito, que tem uma conexão muito forte com a autenticidade, né? Foi algo assim. Acho que está Sim, vinculado ao que você está falando agora, certo? sim, total, total. Porque eu vejo realmente a moda como uma forma de expressão e uma forma de comunicação e uma linguagem. É uma língua, é como se fosse inglês, é uma língua. Você pode comunicar muitas coisas a partir. Não tem o ditado? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Você pode Sim. comunicar mais até, muitas vezes, do que o verbal, você expressa pelo não verbal. E o que você está vestindo, o teu corte de cabelo, as cores que você escolhe,
está expressando de maneira não verbal, mas está comunicando, e muitas vezes mais do que até o que você fala. Porque as pessoas são muito visuais, a gente não percebe quão visual a gente é. E a gente é extremamente visual, assim, a gente já faz uma leitura de uma pessoa, das intenções, do caráter, do nível social, educacional, em segundos. Você bate o olho, você faz de rabo de olho, você faz isso. E a gente fala, não julgue o livro pela capa, mas a gente não consegue fazer isso. O ser humano não consegue, porque é evolutivo. É da nossa evolução. Então, eu trabalho nessa área. E como foi esse curso que você fez? Então, aí, o último curso que eu fiz foi esse curso de moda de styling, né? O curso em si foi muito legal, eu amei, mas eu sou uma pessoa mais técnica, eu queria uma coisa mais técnica, mas foi uma ótima introdução, porque aí eu voltei para o Brasil e fui procurar estágio. Eu comecei a dar aula de inglês aqui no Brasil, voltei em 2002. Eu fui para lá no começo de 98, voltei no final de 2002, então eu fiquei 4 anos e meio. Não te passava pela cabeça ficar lá? Então, a questão de ficar passava pela cabeça, mas eu tenho muito apego à minha família, assim, à minha mãe. Não sei se a palavra é apego, a palavra é assim responsabilidade também, assim. Eu pensava, minha mãe vai envelhecer, eu morando longe, eu vou ficar preocupada, sabe? E então eu não consigo. E tem a questão do visto também, que eu nunca tive passaporte europeu. Quem tem é muito mais fácil. Eu pensava, poxa, eu vou ficar aqui de subemprego, sendo que o que eu aprendi aqui eu posso ir para o meu país e ser mais valorizada, justamente porque eu tive essa experiência aqui. Então, eu acabei voltando. E é bom, o Brasil é difícil, né, gente? A gente sabe. Mas é bom também estar perto da minha família. O clima lá é péssimo, né, gente? Também. Eu só passei um inverno lá. Eu passei o primeiro inverno, aí entrei em depressão. É muito frio, né? A gente não está acostumado. Não estamos Muito acostumados. frio. Não. A luz também, quando é 4 horas da tarde, no inverno tem não tem isso. mais luz. E aí Parece amanhece às 10 da manhã, você tem um intervalo de luz que é muito curto. E para a gente brasileiro, assim, não para todo mundo, eu tenho amigas que se adaptaram muito bem lá, mas para mim, muito difícil, assim, essa adaptação. Eu sempre corria para cá no verão. Quando o inverno de lá, eu vinha para cá e ficava 2 meses aqui no verão, porque meus trabalhos sempre eram trabalhos mais autônomos, mais temporários. Então, eu conseguia passar uns 2 meses, pelo menos, no Brasil, todo o inverno de lá, para não ficar com essa depressão, porque teve uma época lá. Posso contar um perrengue, uma história de perrengue? por favor. A gente adora um perrengue. Bom, tinha chegado lá há pouco tempo. Aí resolvi que queria alugar uma casa com uma amiga para não morar com esse namorado, que eu tinha um namorado lá, mas eu não estava afim de ficar meio casado. Eu queria ter a minha independência e tal. Aí resolvi alugar uma casa com uma outra amiga. Só que meu inglês, lá é assim, cada esquina, a pessoa fala um inglês diferente, né? Porque tem o cara de Bangladesh que fala com sotaque, tem o escocês que fala com outro. Então, é uma salada. Para você começar a se entender no inglês lá, demora um tempo, porque cada um fala de um jeito. E aí a gente conseguiu alugar essa casa, tal, e falando pelo telefone com as pessoas dessa agência de imobiliária, né? E combinamos, tal, que ia ter colchão na casa, porque a gente não tinha móveis, né? Então, ia ter colchão, não, a eletricidade já está ligada, lógico. Acho que isso nem passou pela cabeça em perguntar. Mas quando a gente entrou na casa, não tinha luz e não tinha colchão para a gente dormir, estava frio. Não tinha luz elétrica, é isso? Não tinha luz elétrica. Não tinha luz elétrica. E eu ligando tanto para a agência, com o meu inglês macarrônico, para eles,
O cara não me entendia, eu não entendia. E a gente sem luz, e eu já chorando. Não, Freu! Vocês prometeram que ia ter colchão, tentando falar, e a pessoa não me entendia. E não tinha telefone dentro da casa naquela época, não tinha celular, você tinha que ir para a rua ligar, só que na rua era frio. E, e aí, além disso, eu tinha brigado com outra menina que eu morava, o meu passaporte chegou lá com o visto, ela mandou embora pelo correio, perderam o meu passaporte. Para eu ser efetivada no trabalho que eu estava, eu precisava do meu passaporte, eu estava sem passaporte. Ou seja, eu estava com a casa sem luz, sem eletricidade, sem colchão, dormindo no chão, quase sendo mandada embora porque meu passaporte estava perdido. E eu estava sem ganhar, porque a menina... Sabe quando acontece todas as coisas erradas ao mesmo tempo? Eu tinha colocado, eu não tinha conta bancária, no meu trabalho eu tinha dado a conta de uma amiga, essa amiga tinha ido viajar e deixado a conta com a outra amiga que brigou comigo e não me dava meu dinheiro. Então estava assim, o caos. Gente, eu imagino. Meu, que situação. Mas a gente passa por essas e fica mais esperta, né? Não é? Aprendi muita coisa. Não é? Não tem como. Por isso que a gente gosta de perrengue. Não tem como passar do perrengue sem aprender alguma coisa, né, Rita? Sim. O inglês melhorou muito para poder brigar. Negociar, né? Negocia daqui, negocia dali. Exatamente, exatamente. Vocês prometeram, vocês não cumpriram, foi uma loucura. Mas a gente acabou se ajeitando e as coisas foram se ajeitando aos poucos. Nossa, muito legal. Essa coisa de você estar fora do, né, não estar na tua lagoa, estar fora da tua zona de conforto e assim, quando você está vivendo é muito difícil, muito desafiador, mas a hora que passa, né, você fala, uau, não é que eu dei conta? Exatamente, essa é a sensação. Dei conta, veio tudo ao mesmo tempo, veio uma tsunami e eu fiz ela passar, ela foi embora, né? É isso mesmo. E aí foi a questão do curso, aí voltei para o Brasil. Estava mais ou menos nesse momento, né? Voltei para o Brasil. Aí comecei a dar aula de inglês. Outro desafio, né? Também, porque sim. Aí você estava acostumada com uma outra realidade e volta para cá, né? Sim, Brasil sempre mais difícil, né? Sempre mais difícil. E aí eu comecei a procurar estágio, algum tipo de trabalho com moda, porque era o que eu queria fazer realmente. Aí o primeiro trabalho que eu consegui foi uma assistência, um estágio para uma peça de teatro do Felipe Hirsch, com a Daniela Thomas, que era cenógrafa, e tinha o meu figurinista. E aí o segundo trabalho foi na revista Trip. Eu fui assistente de produção de moda. Aí levava as duas coisas, dando aula de inglês para ganhar dinheiro, né, para poder me sustentar, e a Trip, né, o que pagava muito pouquinho, era um estágio só mesmo. Aí, só que nisso você vai conhecendo gente, aí um indica, outro indica, você procura. Eu peguei uma lista de figurinistas e comecei a ligar, até que um estava precisando de assistente, e aí eu comecei a fazer trabalhos com ele também. É o Silvan Justum, que ele é bem famosão agora. Na época ele não era, não, mas ele é editor da revista, aquela revista masculina JQ, GQ Magazine, né? Conheço. E aí, do trabalho com ele, de assistente, ele começou a me dar alguns trabalhos que ele não queria fazer. Pega como você é. Aí eu comecei a assinar como figurinista em 1 ano e meio, assim. O interessante de você começar uma carreira mais tarde, eu já tinha 28 anos nessa época, é que você já sabe trabalhar, né? Independentemente de que área você vai, você tem iniciativa, você sabe que você tem que entender, você sabe trabalhar. Com o que é diferente. Você tem outra maturidade, né, Rita? Muda muita coisa. A sua relação com o trabalho muda, você evolui, você amadurece,
você adquire habilidades que você não tinha antes. Então, isso faz toda a diferença. Essa é a grande vantagem, realmente, de começar uma carreira mais tarde. Sim. Até porque aqui a gente começa muito cedo, né? Vamos combinar que com Pois 17, 18 anos você decidiu que você quer trabalhar, você fala Sim. oi, né? Nem Não, isso é Olha, eu normal. demorei 10 calças, anos não. a mais, né, do que 18, Uhum. 10 anos Se a mais formar, para... né? E se formar com 21, né? 21, 22 anos, É, deveria estar entrando na faculdade nessa idade. Não, total. E aí, daí foi caminhando até eu chegar onde eu tô. Eu comecei a fazer bastante publicidade. Eu acho que na minha carreira toda o que eu mais fiz foi publicidade. Hoje era uma publicidade para um banco, a Agibank, que eu nem conhecia, mas depois eu vi que tem na avenida aqui perto de casa. Então, o que eu mais fiz foi publicidade. Em segundo lugar, talvez pareado da TV. Mas fiz desfiles também, fiz teatro, fiz longa-metragem, fiz curta-metragem. E aí, quando eu tinha uns 8 anos de carreira já, em 2010, uma das figurinistas com quem eu tinha feito assistência, para quem eu tinha feito assistência, a Paulinha Iglesias, ela se tornou gerente do departamento de figurino da Band, e ela me chamou, e eu fiquei lá 8 anos como coordenadora do departamento. Foi uma experiência muito legal, assim, foi uma outra faculdade, né? Porque você trabalhar dentro de uma emissora são desafios diários, assim, desafios diários. quais são os desafios? Tem vários, né? Assim, você produzir é uma coisa já difícil, né? Porque você tem que encontrar roupas que agradem tanto o diretor quanto quem vai usar, que fiquem bem no vídeo, que você encontre essas peças cedidas, no caso da emissora, que geralmente são emprestadas as peças, que você encontre gente de boa vontade, lojistas de boa vontade que queiram te emprestar essas roupas. Então, muitas vezes com prazos muito curtos que você tem, principalmente em publicidade. Na TV até que a gente tem um pouquinho mais de prazo. Em alguns eventos, nem tanto. Mas em publicidade, assim, vamos rodar daqui a 3 dias. Bora, né? Teve publicidade que eu fiz que a pessoa me ligou de manhã, de madrugada a gente estava rodando comercial de Natal, assim, que para quem que era mesmo? Era alguma marca, era Perdigão. Não tem tempo de você produzir 30 personagens, sei lá, 10 principais e 20 figurantes em um dia. Você não tem como. Então, taca tudo dentro da van, vai pegando roupa, pega tudo que você tem em casa de acervo, taca dentro da van e seja o que Deus quiser. E lá na hora você decide. Então, é uma loucura. Quando você tem tempo, você faz uma pasta de produção, o diretor aprova com a agência vê, aí você procura aquelas roupas muito parecidas com o que você propôs, para você não ter problema no dia. Aí no dia você pode até fazer um teste, uma prova de figurino antes, você chama o elenco, você prova todos os figurinos neles, 3, 4 opções para a mesma cena, aí o diretor aprova, vai ser essa roupa, aí no dia você só tem que passar, colocar no corpo dele, você já fez barra, já viu se cai bem, se não cai bem, já colocou os complementos, já viu que faltou um cinto, faltou um brinco, faltou uma coisa. Aí quando você chega para gravar, você já está maravilha, tá tudo lindo. Mas é raras as produções que você tem esse tempo. Muitas vezes se vira nos 30. E aí é muita correria. A gente vira a noite gravando. Desafio grande dentro da TV, muitas vezes, carnaval, por exemplo.
você tem que investir muito mais pessoas do que você está acostumado, ou que a estrutura do departamento suporta, então você tem que trabalhar muito mais. Copa do Mundo, a gente trabalhou que nem uns condenados, nunca trabalhei tanto na minha vida. A gente vestiu 1.200 pessoas no Brasil inteiro, a gente fez uniforme para todo mundo, de equipe, de backstage, de apresentador, para repórter, para câmera, para diretor, todo mundo. A gente vestiu o Brasil inteiro na Band, 1.200 funcionários. E assim, desenvolvendo. Então, a gente fazia o apresentador. Tinha blazer, tinha camisa, tinha tricô, tinha calça, tinha cinto, tinha sapato, tinha... E aí o cameraman, sei lá, o repórter, tinha jaqueta, uniformes todos diferentes entre si. A gente tinha vários uniformes. Nesse caso, então, a profissão é figurinista, certo? Então, sim, assim, tirando nesse caso é figurinista. E o figurinista, ele não faz uma conexão com a pessoa, não é algo individual. Né? Estou entendendo assim que é algo mais coletivo ou em torno de um propósito maior. Pergunta de quem não sabe nada mesmo. Né? Não, mas isso. Então você tem um propósito, e aí o figurino tem mais a ver com esse objetivo do que necessariamente com a pessoa. Exatamente. Né? E principalmente em dramaturgia. Pessoa? Tá. E quando é possível fazer essa conexão com a pessoa, essa personalização, aquela análise psicológica que a gente estava falando no início, quando dá para fazer, ou já é outra profissão? Com o apresentador, ele é um híbrido, né? Porque ele vai para a cena, porque geralmente a gente fala figurino é o que entra em cena. Tá. Né? E o estilista, a diferença entre figurinista e estilista é que o figurinista propõe uma roupa ou até desenha e confecciona uma roupa que vai para a cena. O estilista, ele desenha uma roupa que vai para a vida real. O apresentador, ele é um híbrido, porque ele vai para a cena como uma pessoa real, ele não vai para a cena como um personagem. Verdade, né? Rita, que interessante isso, muito legal. E essa coisa desse híbrido que ele tem, inclusive o meu TCC da minha pós-graduação, esqueci de falar da minha pós-graduação. Olha só. Em consultoria de imagem e estilo. Olha que bacana. Legal. Meu TCC foi justamente esse assunto, de um apresentador ele precisar de um profissional que também é híbrido, que ele é figurinista, mas ele é consultor de imagem ao mesmo tempo, que ele sabe agradar a pessoa física e a cena, ao diretor, ao que aquele produto, a gente chama de produto, os programas. Dentro da TV, a gente chama de produto, né? Tipo, o Jornal da Band é um produto. O que o produto pede. Entendi. Porque, em princípio, o produto é que manda. É o que a gente tem que agradar. Você tá bem no cenário, você tá falando a língua daquele tipo de conteúdo. Não dá para pegar a Fátima Bernardes do jeito que ela se vestia no Jornal Nacional e pôr ela com a mesma roupa no encontro. Sem dúvida. Né? Então, são linguagens diferentes. Linguagem de novo. São linguagens diferentes. Então, em primeiro lugar, a gente tem que agradar o diretor, que o diretor é o nosso chefe, e é ele que é o gerente, o coisa da orquestra. Maestro da orquestra. Só que existem muitos conflitos com o apresentador. Nossa, eu ia dizer isso agora. Nossa, isso deve dar um bafafá do caramba, porque o cara quer usar roxo e o outro fala assim, não, roxo não combina, tem que ser verde. Não, tem que ser... E a gente fica no cabo de guerra. Imagina. Então, um dos pontos de vista que tem, um dos meus pontos de vista que tem no TCC é justamente esse. O consultor de imagem,
ele tem mais técnica para conseguir convencer o apresentador por que ele deve usar tal roupa e colocar ele em cena não do jeito que ele quer, do jeito que ele deveria estar, do que o figurinista até, para o apresentador em si, né? Para essa figura do apresentador. Porque o ator, ele quer vestir o personagem. Então, o que o figurinista e o diretor falou para ele que é o personagem, ele vai pôr. Ele não discute. Ele pode colaborar. Ele vai colaborando porque ele quer criar o personagem junto, então ele vai colaborando. O apresentador, não. Ele quer colocar a personalidade dele, pessoa física, só que ele tem que fazer essa adequação para o produto que ele está. E aí rola muito conflito, porque são pessoas de ego muito forte. A TV tem esse poder de transformar as pessoas em egos. Total. Nossa, me diz uma coisa. Você foi contando, eu só fiquei imaginando. Nossa, quanto conflito, meu Deus do céu. Fala, Dé. Rita, não, é que nossa, vem 1000 perguntas na cabeça e a gente está quase no finalzinho, né, do encontro. Nossa, tem voa, né? O tempo voa, nossa. Né? Me diz uma coisa assim, no Brasil, se a pessoa quer ou fora, enfim, mas o que você indicaria para uma pessoa que quer seguir essa profissão? Né? Qual é o caminho? Né? E onde ela vai fazer um estágio? Quem ela procura? Que dicas você passaria para a nossa audiência? Para figurinista, eu vou falar dos dois. Eu vou falar tanto de consultora de estilo, que é o trabalho que eu estou mais fazendo recentemente. Tá. Desde que eu saí da Band, eu saí de lá em 2018, né? Eu fiz a pós-graduação e aí eu fiquei com muito comichão de atender a pessoa física do que o apresentador, justamente por essa questão que a gente estava falando. Porque o apresentador, você coloca uma roupa nele, ele vai achar bonita ou não, mas aquilo não vai mudar a vida dele. Uma pessoa, um cliente, pessoa física, você começa a colocar a roupa nela, ela começa a se sentir cisne, ela fala, ai, com essa eu vou em tal lugar, com essa eu vou em tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, sai até da depressão a pessoa, porque eu quero fazer as coisas, agora que eu tô linda. Então, eu tenho feito, me brilha mais o olho essa sensação. Então, eu tenho trabalhado mais com consultoria de estilo recentemente. Quem tem interesse em trabalhar com consultoria de estilo, geralmente a gente trabalha de forma autônoma, mas existem lojas que contratam personal stylist para ajudar também a pessoa a se vestir, a comprar melhor dentro daquela loja. Mas geralmente o trabalho é mais autônomo mesmo. Então, eu recomendo que essa pessoa estude bastante empreendedorismo, como vender, vendas, né? Táticas de vendas, todas essas outras partes que as pessoas de humanas não aprendem. As pessoas criativas Estudar humanas também, né, Rita? Estudar humanas também, porque você falou que fez cursos BEVs e psicologia, então estudar comportamento humano é muito importante também. Sim, sim. Então, assim, existem cursos de consultoria de estilo, tanto com outras consultoras de estilo, que são cursos maravilhosos, ou tem a pós-graduação, que é a que eu fiz na Belas Artes, que é incrível também. São 2 anos e já te dá um diploma de graduação, que eu achei legal. Por isso que eu fui fazer a pós. Porque te dá um diploma de pós, né? Para você dar aula depois é muito mais legal. Eu tenho meus cursos, então a pessoa que é consultora de estilo, ela tem tanto o trabalho da consultoria quanto cursos. Ela pode trabalhar para lojas, para dar palestras, trabalhar para empresas, dando palestra ou fazendo manual de dress code. Mas eu indicaria que essa pessoa, além de estudar a parte técnica, né, de ser consultor de estilo ou de imagem, ser um bom empreendedor também, porque conta bastante. Agora, figurinista, eu
eu aprendi muito fazendo. Eu fiz esse curso na Inglaterra e aprendi muito fazendo. Mas existem muitos cursos maravilhosos no mercado. Eu recomendo muito de uma colega minha, da Alice Alves, que ela é incrível, ela dá curso há anos, ela trabalhou na Band também, mas eu já conhecia ela de antes. Ela fez vários longa-metragens. Uma professora maravilhosa, dá para fazer curso com ela. E só que assim, o mercado de audiovisual no Brasil, gente, tá queimando Cinemateca e ninguém liga. Então, eu acho que eu não recomendo muito essa profissão. Não é que eu não recomendo, é uma profissão maravilhosa. Tem publicidade, está voltando agora também. Tem teatro, tem desfile, tem revista, tem isso, tem aquilo. Mas não é uma profissão fácil de você entrar nesse mercado. Não é tão fácil. E conseguir realmente... a não ser assim, né? Você trabalha na TV, você tem um CLT na TV, que era o caso que eu tinha durante a Band, aí fica uma coisa um pouco mais estável. Mas eu não digo que é muito fácil, mas lógico que quem é eu para falar para a pessoa não fazer? Se a gente quer, se a gente tem esse sonho, vai de degrauzinho em degrauzinho, como eu fui fazendo, e com força, com coragem, com perseverança, e você chega lá, né? E então, na verdade, você falou que é muito desafiador, né? Então, se a pessoa quer trabalhar nessa área, talvez ela tenha. Você recomendaria que ela se preparasse financeiramente também, Rita, para ter sei lá, um backup aí que pudesse dar conta, sim, ou talvez ter um CLT, mas ao mesmo tempo poder ir se dedicando para um projeto por fora, né? Eu acho que em consultoria de estilo dá para fazer isso, ter um CLT e fazer um trabalho por fora. E fazendo trabalhos de consultoria até você sentir que aquilo engrenou, que é o que eu fiz com o inglês. Eu dava aula de inglês, quando eu senti que o figurino engrenou, eu consegui largar, né? E me dedicar só ao figurino. E aí o seu plano B se torna um plano A, né, Rita? Exatamente. Legal isso. Mas mesmo assim tem muitos altos e baixos, tem momentos que não tem, tipo, época de fim de ano, você faz os comerciais de Natal e você fica 3 meses que não entra job de publicidade. Então, assim, é muito... Assim, a pessoa também tem que ter esse perfil, talvez, porque tem perfis e perfis de pessoa, né? Tem pessoa que precisa de coisas mais seguras e essas profissões ligadas mais à criatividade, elas nunca são muito seguras, né? Quando a gente consegue mais segurança, é justamente um trabalho CLT numa TV, por exemplo, no Teatro Municipal, você pode trabalhar lá dentro, você pode... Trabalhos de CLT de figurinista é mais em TV mesmo. Você pode fazer novela, né? Eu nunca fiz, por exemplo, uma coisa que eu nunca fiz foi novela. Deve ser bem interessante, né? Não, deve ser demais. Deve ser muito legal. A conexão com o personagem, né, com a vida dele, e fazer essa representação através da imagem, que o que faz muita diferença, né? Pessoas que seguem, inclusive, não é? Sim. Você, a personagem usa tal brinco, tal cabelo, aquele jeito de usar o cabelo. Inspira muito, né? É muito inspirador. Cria moda, né? Vira moda, né? Vira, desde a meinha lá do Dancing Days, nos anos 70. É verdade. Eu usei muito aquela meinha com melissa. Quem não usou na época? Melissa com purpurina ainda. Ô, Rita, infelizmente a gente já está acabando, queria perguntar mais, mas dá só uma ideia, né, para a gente. Alguém início de carreira ganha quanto? Alguém já, sei lá, meio pleno ganha quanto? Alguém com uma senioridade, quanto ganharia? Quanto ganha um personal stylist, né? Só para a gente trazer um parâmetro para essas pessoas, né? Para elas terem uma noção.
O consultor de estilo, ou consultor de imagem, consultor de estilo, a gente tem vários nomes para coisas muito semelhantes, né? Personal stylist. Essa área de atuação, você fecha trabalhos assim, de trabalhos um pouco mais completos, na faixa de 2.500, 3.500, e trabalhos menores, como uma consultoria de cor, que é por volta de uns R$ 400. E aí vai muito de quanto você consegue vender, porque aí entra a sua habilidade de vendedor. Mas eu acho que uma média de um consultor de imagem em começo de carreira, que não consegue fechar muitos trabalhos e tal, deve dar de uns... no começo de 3.000 a 5.000. Agora, um bonzão que já tem um monte de cliente, eu acho que chega a uns 15.000 mensais. Mas existem pessoas que ganham mais do que isso também, porque tem business, né? Tem startups, tem pessoas que têm consultoras trabalhando para ela, então ela tem como se fosse uma agência, né? Ela faz um agenciamento, a marca é dela, mas as consultoras que trabalham. Então, depende do negócio que você tem, você consegue mais do que isso também, daria. Um figurinista sênior, não ganha menos de 7.000 por trabalho, assim, por publicidade. E aí você pode pegar 2, 3, 4, 5, 6, depende da equipe que você tiver, se você tiver muitos assistentes, você consegue pegar muitos, porque aí você fica delegando e tem uma equipe, né? Agora, em começo de carreira, a gente tem até uma tabela da FIGA, que é a Associação dos Figurinistas. Eu acho que, putz, grila, não consigo lembrar agora exatamente, porque a gente cobra por semana. E eu acho que a diária de um assistente, segundo assistente, é uns R$ 1.000 por semana, 1.000 e alguma coisa por semana. Não é ruim, assim, é que muitos trabalhos pagam abaixo desse piso, entendeu? Aí eu acho que a gente poderia dizer mais ou menos como consultor de imagem, assim, um iniciante, uns 3.000. Depende de quanto trabalho entra. Essa é a questão do... No mês você está rica, no outro... Tem que ser no muito... outro você se ferrou, porque você achou no mês passado que você estava rica e gastou tudo, e esse já não entrou tanto trabalho. Então, acho que tem que ser muito organizado, né, Rita, nesse sentido, porque é isso, né? A inconstância, a instabilidade é diferente de um CLT, né? Mas é um pouco como a nossa vida, né, Dê? É a vida do pequeno empreendedor. Faz parte. A gente precisa se organizar, né? Administrar suas finanças, senão você não sobrevive nos meses de baixa mesmo, ou algum mês que você queira fazer algo especial, ou até tirar férias, descansar, enfim. Então você tem que fazer esse planejamento anual, né? Faz parte da nossa rotina. Sim. Bom, meninas, Rita, a gente está terminando aqui. Você gostaria de deixar uma palavra final, uma mensagem para a nossa audiência? Então, eu acho que acreditar na gente mesma, né? Eu acho que a questão do cisne é acreditar em você. Uau, o que aconteceu? Pensei que eu tinha travado, foi a Rita, né? Não, foi a Rita agora. Travou mesmo, bem no finalzinho, na nossa despedida. Caiu. Uau, gente. Vamos ver se já ela volta. Enquanto isso, pessoal, sigam o meu canal, né? Se inscrevam, ativem o sininho
e assistam essa entrevista e outras entrevistas também no meu canal YouTube, Denise Brianza. E Nath? Sigam lá, gente. No Uhum. Vem pulsar com a gente, tem um monte de histórias lindas também. Histórias de Paraisópolis. Agora a gente vai começar a contar as histórias do mundo também. Ai, então, tem da roça para o mundo. E, enfim, gente, venham se inspirar, transpirar e pirar muito, para que você possa se realizar, né? Muito bom. Bom, Nath, Será que ela vai amiga, voltar? não, acho que não volta Não, mais. não. A gente precisa encerrar. Então, mas nós finalizamos praticamente, né? Faltou só Muito nosso bom. agradecimento. Então, Rita, muito obrigada por você estar conosco hoje. Foi uma honra te ouvir, trocar ideias e aprender, né? Porque você é uma muito bom. profissional especial. E Muito obrigada, bom. Nath, por hoje também e pela parceria, amiga. Obrigada, Dê. Obrigada, Carlos. Obrigada, galera que esteve com a gente. Boa noite, uma boa semana. Semana que vem a gente não tem, porque é feriado. E depois a gente vai ter aquela live que a gente não teve, né, Dê? Sim, Filósofo, que vai ser, vai ser bem muito legal. especial. Sim, Vem vai ser muito filosofar com a gente, dia 19. Beijo. Então, beijos, boa noite. Boa Bom noite. descanso. Tchau, tchau. Tchau.